Eu sou Joel, aluno do curso de Letras Português e Espanhol da Faculdade FAEL. O polo que estudo é no polo de Tucuruí, Pará. Estou aqui para defender o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Políticas Públicas e Práticas Pedagógicas para combater o analfabetismo funcional, certo? Estou aqui para defender esse trabalho e eu gostaria de dizer o tema, a razão por eu ter escolhido esse tema, né? O tema de políticas públicas e práticas pedagógicas para combater o analfabetismo funcional. A razão por que escolhi esse tema justamente é pela observação do contexto atual em que nós, trabalhadores da educação, pessoas que estão envolvidas no processo de ensino-aprendizagem da educação brasileira, percebemos que os alunos, os nossos alunos, estão terminando o ensino fundamental, terminando o ensino médio e não estão conseguindo atingir o mínimo que nós podemos dizer assim, de habilidade educacional. Por exemplo, na leitura e interpretação de textos e também cálculos matemáticos. Por muitas vezes, quando nos deparamos com alunos que vêm do Fundamental 1 para o Fundamental 2, que já deveriam ter a habilidade, por exemplo, como a alfabetização, quando chega no Fundamental 2, o aluno não tem a capacidade já de estar alfabetizado. Quando vamos para um aluno que sai do fundamental, que vai para o médio, que já está bem nivelado, chegando no ensino médio ainda não tem capacidade também de ler e interpretar um texto corretamente. Então a razão é observar tudo isso e buscar as posições que o Brasil está a nível mundial relacionado à educação. Quando você vai para alguns exames mundiais, internacionais, de avaliação sobre os alunos, nós vemos o Brasil ali nas últimas posições. Então, o que deu de errado na nossa educação? O que está dando de errado? Então, essa foi a razão por eu ter escolhido esse tema, o analfabetismo funcional, porque no nosso meio é o que nós mais vemos, até mesmo alunos que ingressam no ensino superior totalmente analfabetos, que não têm uma noção mínima de interpretação do texto e de realizar um cálculo básico, por exemplo, uma equação de primeiro grau, certo? O objetivo geral desse trabalho, durante essas páginas que estão escritas, é buscar uma causa, procurar onde está o problema. Esse é um dos objetivos gerais. Buscar o problema e conseguir uma solução para isso, baseado nos países onde estão sendo melhor avaliados no PISA, né? Buscar onde está o problema e, de acordo com quando nós identificarmos o problema, nos basearmos pelos países que estão melhor colocados no PISA e tentarmos, ao menos, copiar partes do que tem dado certo lá, que podemos estar inserindo no Brasil, para que também dê certo. Creio que a contribuição que o meu trabalho tem a dar para a comunidade escolar é que quem tiver acesso a esse trabalho, ou seja também um pesquisador, veja onde está acontecendo o erro, identificar onde está o problema, e quando a comunidade escolar ela identifica onde está o erro, tem a concepção avaliativa chamada de formativa, aquela que identifica no aluno exatamente aonde ele não está conseguindo desenvolver. Então, quando você percebe que você quer que seu aluno termine o fundamental, quer que seu aluno termine o ensino médio, mas que ele tenha êxito, então a comunidade escolar, ao ter acesso a esse trabalho, vai ver que, por um exemplo, o problema não está simplesmente na falta de recursos. Lógico que a crítica que faço a isso não é dizendo que os recursos estão sobejando, não. Simplesmente estou dizendo que, por exemplo, a título de proporcionalidade, o Brasil, em relação ao PIB, ele gasta mais do que os países da OCDE, por exemplo. O Brasil investe mais, proporcionalmente falando, relacionado ao PIB, mais do que países da OCDE. Mas mesmo com esse investimento, né, então, não sei se o foco está sendo certo, mas o Brasil não tem alcançado o êxito. Os alunos da educação básica, eles terminam, né, a educação que é garantida por lei, a obrigatoriedade do fundamental, do ensino médio,
e eles não alcançam o êxito ao final do curso. As conclusões que eu pude tirar com esse estudo sobre o analfabetismo funcional, sobre as políticas públicas e as práticas pedagógicas, foram que, durante todo o decorrer histórico, da história, do desenvolvimento do sistema educacional brasileiro até hoje, como está desenvolvido hoje, a gratuidade da educação básica, a obrigatoriedade do Estado em oferecer aos alunos, tanto faz na idade como fora da idade, a educação básica, até onde nós chegamos essa análise, nós vimos que o Brasil veio desenvolvendo, historicamente falando, e chegamos no ponto em que estamos hoje. Um ponto não ruim, um ponto bom. É muito bom ter uma educação gratuita, uma educação oferecida a todos, sem acepção de pessoas, que é a educação brasileira. Por exemplo, temos o EJA, O EJA é a Educação de Jovens e Adultos, pessoas que não terminaram o ensino médio na idade, o ensino fundamental, ou o ensino fundamental na idade correta, a idade certa de terminar, mesmo assim tem a chance de ingressar no EJA e ter uma aceleração nos seus estudos para que possa ter o seu diploma. Então, as conclusões que eu tirei, que analisando esse contexto histórico e depois vendo o contexto escolar, nós entendemos que o Brasil ele precisa focar na educação básica. Isso, na educação básica, em muitos países, os professores da educação básica são muito bem remunerados. Não, no Brasil, ao contrário, os melhores professores vão caçar meio de dar aulas, ser catedrático nas universidades, porque são os melhores salários. Enquanto os professores de educação básica têm um salário muito aquém. E um salário baixo, ele não vai atrair um profissional bom, não é verdade? Então, as conclusões que nós podemos tirar essa. Uma valorização do magistério e também uma melhora na concepção nossa teórica, dos alunos. Uma educação, às vezes, voltada simplesmente centrada no aluno, pode acabar por prejudicar, que ele pode não ter essas habilidades mínimas exigidas, e por ter uma educação centrada no aluno, simplesmente, ele consegue passar de ano. A nossa concepção avaliativa, que não é formativa, uma concepção avaliativa onde o aluno só passa de ano atingindo nota, também é uma das coisas que talvez estejamos fazendo errado. E sobre também uma disciplina mais rígida, que são usados para estar no topo, os alunos eles são invocados a estarem focando mais no estudo, a fazendo atividades de forma exaustiva, e às vezes também nós não focamos nisso. Então essas foram as conclusões, e sabemos que tudo contribui para que não tenhamos êxito na educação, mas se procurarmos melhorar, começarmos em nós, incluirmos a comunidade escolar mais dentro da escola e no desenvolvimento dos alunos, sim, nós alcançaremos êxito na nossa educação. Então, eu quero aqui agradecer a todos da Faculdade FAEL pela oportunidade e muito obrigado. Tchau.